Bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Agora a gente está dando início ao quarto vídeo aqui do módulo de reologia. Nos vídeos anteriores a gente viu a parte de conceitos básicos e unidades de medida. Também vimos regimes de escoamento, a classificação dos fluidos viscosos, alguns dos principais modelos de fluido, os fatores que afetam a viscosidade e condições de contorno, tá? E nesse vídeo a gente vai começar a falar de viscosimetria. E a viscosimetria vai ser essa prática experimental que vai medir a resposta reológica de fluidos que a gente considera como puramente viscosos, né? Como a gente tinha conversado, como exemplo, os fluidos de perfuração e completação, né? Que vocês vão trabalhar em campo, tá? Então a gente vai ter equipamentos como reômetros, que podem medir propriedades viscoelásticas de sólidos, semissólidos e de fluidos, né? Então aqueles materiais que têm a resposta tanto viscosa quanto elástica, né? E a gente também tem os viscosímetros, que são mais limitados, né? Vão medir o comportamento de fluidos puramente viscosos, né? Mas que para a necessidade de vocês em campo, os viscosímetros serão suficientes, tá bom? Bom, e a gente tem diversos tipos de viscosímetro, tá? Com diversas geometrias. E a escolha, né, a preferência por um tipo ou por outro, vai depender não só da amostra, que tipo de amostra que a gente tem, que viscosidade que essa amostra tem, e também que tipo de resposta que a gente deseja obter, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, fluidos escoando aqui em A, né, em torno de uma esfera, né? Aqui em B a gente já tem uma geometria que é do tipo placas planas paralelas, né? Em que a gente tem aqui essa base fixa e aqui essa outra que é móvel, né? A gente também pode ter viscosímetros com a geometria do tipo cilindros coaxiais, como aqui em C, né? A gente também pode ter viscosímetros que são capilares, que são tubos, né? Também podemos ter geometrias do tipo cone-placa, como aqui em E, ou do tipo placa-placa, tá bom? Então, existe uma infinidade de tipos de viscosímetros. Um dos tipos mais simples de viscosímetro é esse viscosímetro de orifício, tá? Então, aqui, na verdade, o que a gente mede é o tempo que esse fluido vai levar para poder escoar, né, para poder percorrer todo esse funil, né? Então, o que que a gente faz? A gente vai preencher esse funil com uma amostra de fluido, né? A gente vai fechar aqui essa saída, né? Depois a gente vem com um cronômetro e começa a contar o tempo quando a gente libera aqui essa saída, né? Então, o tempo que a amostra vai levar para sair completamente desse funil vai ser proporcional à viscosidade desse fluido. Quanto maior o tempo desse escoamento, maior vai ser a viscosidade. Quanto menor o tempo, mais fluida vai ser essa amostra e menor vai ser a viscosidade, tá? Então, em campo, vocês vão utilizar esse funil Marsh, né, para essas medidas que são mais rápidas, né? Vocês não vão obter um valor final de viscosidade, né, em CP ou em Pascal segundo, né? Mas é uma medida comparativa, né? Você pode comparar o tempo de escoamento dessa amostra e aí você tem uma indicação de como essa viscosidade está mudando com o tempo, tá bom? E aqui eu trouxe um vídeo para vocês, deixa eu ver se eu consigo reproduzir, para mostrar para vocês como funciona essa medida no Marte, tá? Então, esse é um tipo de medida que vocês fazem em campo, que está na norma API, tá? Então, percebam, o funil ele tem uma telinha
para que você possa, né, de repente reter algum cascalho que ainda tenha ficado no fluido. Então, tem um volume específico de fluido, também está na norma, que vocês vão usar para fazer essa medida. Então, percebam que a saída está tampada, né? Então, colocou todo o fluido, aí a gente vem com um cronômetro. E aí começa com o tempo, tá? Então, de tempos em tempos, isso pode ser feito no início da perfuração, depois vocês vão colher uma amostra, né, de um fluido que já percorreu o poço, né, já passou pelo interior dos tubos, pela broca, pelo anular, voltou, passou pelas peneiras, e aí você pode ficar fazendo esse comparativo, tá? Então tá aí o vídeo só para ilustrar para vocês que é um procedimento bastante simples, né? Então, outro tipo de viscosímetro é o viscosímetro tubular ou tubo capilar, tá? Então, aqui o fluido ele vai passar pelo interior de um tubo, tá? Que tem um determinado valor de diâmetro, um determinado comprimento, né? Que está passando aqui por uma determinada vazão, né? Aqui sendo deslocado por meio de uma bomba, tá? E aqui a gente tem um medidor de pressão que vai avaliar a diferença de pressão aqui na entrada e na saída desse tubo, tá bom? Bom, então, né, o que que a gente vai ter, né? Vai ser o deslocamento do líquido no interior de um tubo, né? Que vai ter um diâmetro pequeno, né? A amostra pode ser deslocada por um êmbolo, por uma bomba de deslocamento ou alguma outra fonte de pressão, né? Então, ali no slide anterior a gente viu com uma bomba, né? Esse viscosímetro tubular, ele sempre tem uma elevada razão entre comprimento e diâmetro, né? Então, essa razão nunca é inferior a 50/1, né? E aí a gente tem o que? A gente controla a vazão que a gente está bombeando esse fluido e, tendo essa vazão, a gente acaba medindo a diferença de pressão, tá? E esse viscosímetro a gente pode utilizar para fazer medidas tanto de fluidos newtonianos quanto de fluidos não newtonianos, tá? Aqui, para calcular o valor da tensão, a gente vai precisar do diâmetro do tubo e do comprimento desse tubo, né?
e da nossa resposta, que é a variação de pressão, tá? Bom, e para a taxa de cisalhamento, a gente vai precisar do diâmetro desse tubo, da velocidade média de fluxo desse fluido, né? E do valor de N. Então, quem é esse N? O N é o índice de fluxo que a gente obtém lá no modelo de potência, tá? Então, assim a gente consegue obter tensão e taxa de cisalhamento para esse tipo de viscosímetro. Bom, se a gente tiver um fluido que é newtoniano, a gente acaba simplificando a equação da taxa de cisalhamento. Por quê? Porque o N, né, o índice de fluxo para um fluido que é newtoniano é igual a 1, tá? Então a gente acaba ficando aqui com essa parte da expressão como 1, né? 3 vezes 1 mais 1 vai ser 4, né? E aqui embaixo 4 vezes 1, 4. Então 4 dividido por 4 vai dar 1. Então a gente vai ficar aqui com 8V sobre D ou 32Q sobre πD ao cubo, tá? E a viscosidade, tanto para fluido newtoniano quanto para não newtoniano, é sempre a razão entre tensão e taxa, tá bom? Então, para tentar entender um pouquinho melhor como a gente obtém os valores, né, de tensão e de taxa, né, e assim a gente consegue determinar os demais parâmetros reológicos a partir do uso de um viscosímetro tubular, eu trouxe essa questão, tá? Para a gente fazer aqui. Então vamos lá. Então, os resultados da tabela a seguir, aí eu vou mostrar essa tabela no próximo slide, foram determinados utilizando-se um viscosímetro de tubo de aço com comprimento, que aqui é dado em metros e em pés, né? E aqui a gente também tem o diâmetro, tá? Então, um fluxo laminar de uma suspensão de carbonato de cálcio, que é dada a massa específica, foi criado por uma bomba de vazão variável, né? E os resultados experimentais de vazão e pressão estão a seguir, tá? Então, aqui a gente tem a vazão e aqui do lado direito a gente tem a queda de pressão, tá? Então, a gente tá com vazão em pé cúbico por minuto e a queda de pressão em PSI, né? E aí eu coloquei aqui embaixo como é que faz a conversão para o sistema internacional, tá? Então aqui de pé cúbico por minuto para metro cúbico por segundo, né? E a pressão de PSI para quilopascal, e aí de quilopascal a gente faz a conversão para pascal, tá bom? Bom, e o que é pedido, né? Então, primeiro, em A, determinar graficamente os valores de N e Kp aplicando o modelo de potência, né? Então, a gente quer aqui índice de fluxo e índice de consistência, tá? B, calcular a taxa de cisalhamento na parede do tubo produzida pelos 8 valores de tensão cisalhante. E C, construir uma curva de fluxo. O que é a curva de fluxo? É tensão em função da taxa, em coordenadas cartesianas, e depois determinar os valores de N e de K, com um gráfico nas coordenadas log-log, tá? Então, a gente vai fazer cada uma dessas alternativas. Então, primeiro, determinar graficamente os valores de N e de Kp, aplicando o modelo de potência, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é com unidades e fatores multiplicativos. Por quê? Então, vejam só. Primeiro, na vazão, lá na tabela tá assim, vazão vezes 10 elevado a 3 vai ser igual a um valor que está lá na tabela, né? Por exemplo, acho que o primeiro lá é 167, certo? Então, vazão vezes 10 elevado a 3 vai ser igual àquele 167, tá bom? Então, por que eu estou enfatizando isso, né? Para vocês entenderem que esse 10 elevado a 3 aqui, ele vai dividir o valor que a gente tem lá na tabela, tá? Por quê?
Porque se vazão vezes 10 elevado a 3 é igual ao valor que está lá na tabela, então a vazão vai ser o valor que está lá na tabela dividido por esse 10 elevado a 3, tá? Então a vazão vai ser igual ao valor da linha correspondente vezes o 10 elevado a menos 3, tá? E a outra coisa é padronizar as unidades para um mesmo sistema, tá? Então aqui eu estou utilizando o sistema internacional para facilitar, tá? Vocês podem utilizar o sistema inglês, por exemplo, mas desde que vocês padronizem, tá bom? Então aqui eu coloquei os fatores de conversão, né, para a gente conseguir fazer essas conversões. Bom, então aqui para valores de vazão, né? Então pegando o primeiro valor lá da tabela, né, vazão vezes 10 elevado a 3 igual a 1,674, né? Então o que a gente falou no slide anterior, né? Que quando está apresentado assim, dessa forma, isso quer dizer que o valor da vazão vai ser igual a esse 1,674 dividido por esse 10 elevado a 3, né? Ou a gente vai e multiplica por 10 elevado a menos 3, tá bom? Então, com isso em mente, e pegando o fator de conversão que foi dado, né? Daqui 1 pé cúbico por minuto, vai ser igual a 4,72 vezes 10 a menos 4 metro cúbico por segundo. E aqui colocando o valor, né, que a gente tem lá da tabela, 1,674 vezes 10 a menos 3 pé cúbico por minuto. Então, a gente vai ter um valor de vazão aqui de 7,9 vezes 10 a menos 7 metros cúbicos por segundo, certo? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa para a variação de pressão, né? Então, aqui a gente tem queda de pressão em PSI, a gente não tem nenhum fator multiplicativo, né? Então é 2,37 PSI, tá? Então, um PSI foi dada a conversão, né, em quilopascal, né? E aí a gente tem esse quilo que é 10 elevado a 3, então a gente coloca aqui para transformar de quilopascal para pascal, certo? E aí o 2,37 vai corresponder a um valor X em pascal, tá? Então, fazendo isso, a gente consegue obter o valor de pressão em pascal e isso a gente vai fazer para todas as linhas daquela tabela, tá? E assim a gente consegue obter uma tabela com os valores no sistema internacional, né? Tanto para vazão quanto para pressão, tá? Então, na questão, primeiro é pedido para a gente a obtenção dos valores de N e de K, né? O valor de N é o coeficiente angular dessa reta aqui, né? De tensão em função de 8V sobre D, tá? E aí, como é que a gente vai obter esses valores? E aí, como que a gente consegue montar os dados para esse gráfico, né? Então, a gente precisa primeiro dos valores de tensão, né? Então, a tensão em um viscosímetro tubular, a gente viu a expressão, né? Então, vai ser dada em função do diâmetro do tubo, do comprimento desse tubo e da variação de pressão, né? Então, a gente sabe que o diâmetro e o comprimento não vão mudar. Então, a gente coloca aqui todo mundo no sistema internacional, né? Aqui em metros, tanto o diâmetro quanto o comprimento. Então, a gente vai ter aqui uma relação entre a tensão de cisalhamento e a variação de pressão, certo? E aí, lembrando, né? Os valores de variação de pressão a gente tem em Pascal, então o valor de tensão também vai ser em Pascal. E para a segunda parte, né, que é o 8V sobre D, que vai ser o equivalente à nossa taxa de cisalhamento, a gente vai precisar do valor da velocidade média de fluxo, né? Como que a gente calcula essa velocidade média de fluxo? Então, vai ser dado aqui pela vazão em função da área desse tubo, tá? E aí a gente não tem área
né? Mas a gente tem valor de diâmetro, tá? E daí eu sei que a área é πr ao quadrado, né? E que o r, o raio, vai ser o diâmetro dividido por 2. Então, fazendo essas substituições, eu chego numa expressão de velocidade média de fluxo com valores que eu consigo aqui substituir, né? Que é o valor do diâmetro do tubo e o valor da vazão, né? Então, colocando aqui, fazendo essa substituição, né, no 8V sobre D, eu já sei quem é o valor de velocidade média, né? Então, fazendo aqui essas continhas, substituindo quem é o valor de diâmetro, eu fico com uma relação, né, de 8V sobre D em função da vazão, certo? E é pedido na letra A determinação dos valores de N e de Kp, né? E o N vai ser o quê? Vai ser o coeficiente angular dessa reta aqui, olha só, da tensão em função de 8V sobre D, tá? E a gente já tem todos esses valores, né? Em unidades de um sistema internacional. Então, o que a gente vai fazer, né? Vai pegar esses valores de 8V sobre D, que é a nossa taxa de cisalhamento, né, aproximada, e os valores de tensão, e vai copiar esses dados e colocar no Excel, tá? Para a gente montar o gráfico. Então, aqui vocês vão copiar, né, aqueles valores de tensão e de 8V sobre D, vão colar aqui no Excel, tá? Então, veja, vai inserir um gráfico de dispersão e vai pedir para colocar uma linha de tendência, certo? Então, coloque a linha de potência e peçam para exibir o R ao quadrado e a equação. Então, perceba como os dados, eles, né, se encaixam bem nesse modelo, né, com R ao quadrado bem elevado, né? E aqui é importante também a gente colocar quem são os eixos, né? Quem é eixo X, quem é eixo Y, né? Então, aqui no caso a gente tem a tensão no eixo Y e embaixo a gente tem o 8V sobre D, né? Que vai ser um valor aí aproximado para a taxa de cisalhamento, certo? Então, aí ilustrando como que vocês podem fazer isso no Excel. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar no dia da nossa aula síncrona, né? E aqui também colocando gráfico em log-log, para vocês verem, né? Clica 2 vezes no eixo, pede para aplicar o log, a linearidade, né? Do valor aí de tensão em função de 8V sobre D, certo? Então, colocando esses gráficos aqui no próximo slide. Então, primeiro, a gente tem aqui, né, a curva obtida, né? Então, aqui eixo X, 8V sobre D, né, que é em função da vazão, e o eixo Y, que é em Pascal, né, que é a nossa tensão. Aí, pedir para aplicar lá o modelo de potência. Então, ele já mostra para a gente a equação e o R ao quadrado. Vejam, o R ao quadrado de 0,99, né? Então, esses dados, eles se encaixam bem, se adequam ao modelo de potência, tá? Então, a gente tem aqui um fluido de potência. E aqui, aplicando o log-log aos dados, né? E veja, aplicando aqui o modelo de potência no Excel, a gente já consegue obter aqui diretamente os valores de K e os valores de N, tá? Então, comparando a equação que nos foi dada aqui pelo Excel com o modelo de potência, né? A gente consegue identificar quem é o valor de K, né? 5,77 Pascal segundo
elevado a n, e o valor de n, que vai ser de 0,2754, tá? Então, o n não tem unidade, tá bom? Bom, aqui na letra B é pedido o cálculo da taxa de cisalhamento produzida pelos 8 valores de tensão cisalhante, né? Então, uma vez que a gente teve o valor de N, né, obtido na letra A, né, o valor de N baixo, né, que indica um caráter pseudoplástico importante para esse fluido, né? Então, a gente vem aqui na equação da taxa de cisalhamento, né, e coloca o valor de N na equação para considerar, né, essa pseudoplasticidade desse fluido, tá? Então, assim, né, a gente vai ter uma nova expressão, né, que vai relacionar aqui taxa de cisalhamento com a vazão. E aí, aqui vai ficar simples, né? Então, a gente já tem os valores de vazão calculados, né? O que a gente vai fazer? Vai só substituir na expressão para obter os valores corrigidos de taxa de cisalhamento, né? Para aqueles 8 pontos, para aqueles 8 valores de tensão, tá bom? E em C é pedida a construção da curva de fluxo, que é da tensão, né, que a gente calculou em A, em função da taxa de cisalhamento, que a gente calculou em B, né, em coordenadas cartesianas, e depois, né, a obtenção do valor do N de K, né, com o gráfico log-log. Bom, aqui, né, a gente já tem esses valores da tensão, a gente obteve na letra A, os valores da taxa na letra B. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, né, que a gente fez lá na letra A, colocando esses dados no Excel, certo? Então, fazendo isso no Excel, a gente vai obter essa curva de fluxo, né? Aqui a tensão em função da taxa. E aplicando aqui o modelo de potência, então percebam como esse modelo ele se encaixa bem aos dados experimentais, né? Então vejam aqui que um R ao quadrado bastante elevado. Colocando aqui em log-log para observar essa linearidade de tensão em função de taxa, né? Aí aqui a gente vai obter o valor de N também aqui de 0,27, né? E o valor de K, veja, um pouquinho mais baixo do que aquele obtido anteriormente, né? Por essa correção aqui no valor da taxa de cisalhamento, tá? Então aqui 5,02, né? E lá acho que estava na faixa de 5,7, tá bom? Então, esse quarto vídeo do módulo de Reologia a gente termina por aqui e no próximo vídeo a gente vai começar a falar de viscosímetros rotativos.